Olá, me chamo Bruno Magalhães Fontinelli, sou bolsista da Universidade Estadual Vale do Acaraú, estou sendo orientado pela professora doutora Wanda Teresa Costa Malveira e irei apresentar aqui hoje a nossa pesquisa, a qual apresenta o título de Análise de percolação em um modelo físico de uma barragem por meio de modelagem 2D e 3D. Primeiramente, vamos introduzir essa pesquisa. Quais são os conceitos que nos motivaram, a sua realização, os objetivos e os métodos que vão ser aplicados para que ela seja executada da melhor forma. Antes de tudo, primeiramente, para introduzir, vamos definir o que é uma barragem de terra. Uma barragem de terra, elas são estruturas que elas são constituídas de camadas de solo, seja com um tipo de solo ou mais de um tipo, diversos outros tipos, a qual eles se estruturam para funcionar como reservatórios de líquidos. Então, com o contato com líquidos, as barragens elas podem sofrer processos de erosão interna de líquidos, pois os mesmos eles vão percolar por meio do interior dessas estruturas e podem causar esses tipos de problema, causando problemáticas como carreamento de material que podem levar ao desabamento dessas obras de terra. Logo, é de suma importância entender como funciona esse processo de percolação, como funciona esse processo erosivo, para que possamos garantir a segurabilidade dessas obras de terra. Então, devido a essa premissa, esse entendimento, a nossa pesquisa ela objetiva estudar as interfaces de solos presentes em barragens, e, a partir disso, ver como elas se comportam durante os processos de percolação, os processos de infiltração de água. E, para isso, a gente utilizou modelagens computacionais em duas dimensões, que é bidimensional e tridimensional. E, para isso, a gente usou como objeto de estudo um modelo físico de uma barragem de terra, a qual está presente lá no laboratório da universidade, o Laboratório de Mecânica dos Solos, lá no campus da Engenharia Civil. Então, os métodos utilizados para realizar essa pesquisa estão definidos nesse fluxograma, no qual, primeiramente, a gente realizou a medição da geometria do modelo físico por meio de trenas. A gente levou para um software que é o AutoCAD, que é um software de desenho, no qual a gente desenvolveu a geometria desse modelo físico. Logo após, a gente exportou essa geometria para o software de análise de percolação, que é chamado de GeoStudio, na sua versão 2021.3, o qual ele vai realizar as duas análises, bidimensional e tridimensional. Primeiramente, a gente iniciou com a análise bidimensional, utilizando a ferramenta CIP, a qual nessa interface, a gente precisa inserir alguns parâmetros. Ao exportar, ao a gente exportar lá do AutoCAD para o GeoStudio a geometria, a gente vai criar polígonos, já na interface do GeoStudio, que vão representar as camadas de solo da barragem. Em seguida, a gente inseriu o tipo de solo que cada polígono vai apresentar, que cada camada vai possuir, o tipo de solo. Em seguida, o coeficiente de permeabilidade que cada tipo de solo apresenta. As condições de contorno, que são as condições que vão funcionar como as interfaces de cada trecho da barragem. Então, elas são aplicadas, geralmente, no contato entre as camadas de solo. E, por fim, a gente vai inserir uma malha de elementos finitos, a qual essa malha é de suma importância para quando a gente executar a modelagem, os resultados obtidos são retirados a partir dessa malha, no qual cada elemento vai apresentar um resultado diferente, uma característica específica daquele local. Então, após a gente inserir todos esses parâmetros, a gente gera uma simulação de funcionamento da barragem e dessa forma a gente obtém os resultados. Em seguida, a gente realizou a análise tridimensional, através de duas ferramentas, que é o Build em 3D e o CIP 3D. No Build em 3D,
é o ambiente no qual a gente executa a geometria. A gente vai construir a geometria em 3D. Mas lá apresenta uma maneira mais fácil. A gente pode aproveitar os dados da análise bidimensional, seja a geometria, os polígonos, o tipo de solo, o coeficiente de permeabilidade, as condições de contorno, e a gente aplica nesse ambiente, nessa interface do Build em 3D, apenas ajustando a geometria em sua largura, no qual, né, a gente ajusta a largura para ficar com a mesma largura que está presente na barragem em sua originalidade, né, na barragem real. Então a gente ajusta essa largura, joga novamente uma malha de elementos finitos, executa a simulação de funcionamento e a gente obtém os resultados. Mas quais são esses resultados? Bem, os resultados obtidos é que a gente pode identificar o caminho de percolação por meio de uma isosuperfície, né, que ela vai estar caracterizada como uma linha freática no interior da barragem. Além disso, a gente vai poder identificar a distribuição da carga hidrostática no decorrer do modelo e diversas outras informações que podem ser obtidas por meio da malha, de cada elemento da malha. Então aqui na figura 2 vocês podem ver a carga hidrostática em modelagem 2D. Aqui está definido a distribuição dessa carga hidrostática no decorrer de toda a modelagem. Essa linha azul pequenininha, ela está representando a linha freática. Tudo que está em cima dela apresenta uma carga hidrostática negativa e abaixo dela positiva, caracterizando o processo de sucção, trazendo a água para o jusante da barragem, fazendo com que ela percole pelo filtro drenante que a barragem possui. Em seguida, nós temos a carga hidrostática na modelagem 3D, no qual vocês podem ver, ele apresenta uma melhor distribuição, uma distribuição mais semelhante com a realidade do que ocorreria, porque a carga está distribuída de forma mais uniforme. E, a partir desses resultados, a gente pode concluir algumas considerações. Pode ter algumas considerações. Então, a gente conclui que a modelagem 3D ela é bem mais eficaz que a 2D, devido a ter uma parametrização mais eficaz com o modelo real, né? A gente pode identificar, a gente pode obter resultados que são mais condizentes com a realidade. Além disso, a gente comprova a eficácia das diferentes permeabilidades em cada camada de solo e a importância das condições de contorno serem aplicadas como interfaces nas barragens. E também a gente deve evidenciar que as permeabilidades utilizadas foram retiradas de literaturas como Brahadás, Carlos Souza Pinto, e que o Covid-19 ele não permitiu que a gente realizasse ensaios, mas a gente já está trabalhando para calibrar essas informações. Isso vai ser realizado quando a gente finalizar a montagem de um permeâmetro no nosso laboratório de mecânica dos solos. Essas foram as referências utilizadas, que foi o GeoSlope, que ele nos caracteriza, nos fornece o programa, além de também ter todo um material que nos auxilia em como executar as modelagens, o Brahadás com o livro Fundamentos de Engenharia Geotécnica e o Carlos Souza Pinto com o curso básico de Mecânicas dos Solos, que foram fundamentais para o entendimento sobre permeabilidade. E por fim, agradeço à Universidade Estadual Vale do Acaraú pelo financiamento da Bolsa Universitária de Iniciação Científica e pela oportunidade de estar apresentando esse conteúdo que é de suma importância na área da geotecnia.